Olá, já está no ar mais um programa Café com Mariela Parolini e hoje nós vamos falar sobre como a maneira que você se comunica é importante para te levar a novos caminhos profissionais. Eu tenho a honra de receber o vice-governador de Minas Gerais, senhor Paulo Brandt, que se destacou na comunicação corporativa. Destacou tanto que o levou a novos caminhos, agora na política. Vamos tomar um café conosco? Ele é apontado pela mídia como o principal articulador do governo de Minas Gerais. O vice-governador Paulo Brandt se destacou tanto no meio corporativo, com seu diálogo fácil, estratégias de comunicação, que chamou a atenção e foi convidado para ingressar na política. Vamos saber já quais essas estratégias que ele considera importantes, só que antes, um cafezinho com o Guilherme da Noite Café. Obrigada, Guilherme, por ter vindo. Qual café que você trouxe para a gente hoje? Obrigado você pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Hoje eu trouxe um café do Campo das Vertentes, foi um café premiado no primeiro concurso de qualidade deles, ficou em 4º lugar. Olha. É um café, um catuai, torrado por nós na Noite Café Clube e que foi a edição do mês de dezembro do clube de assinaturas que a gente tem. V60? V60, método de café coado. No filtro de papel. Espero que vocês gostem. Um café super equilibrado, muito doce. Com cheiro delicioso. Com cheiro delicioso, aroma, gosto. Eu vou te pedir um favor. Eu vou começar a conversa com o vice-governador. Você leva para a gente, por favor? Claro, acabo de passar aqui e levo para vocês. Muito obrigada, Guilherme. Obrigado a você. Vice-governador, muito obrigada. É uma honra recebê-lo aqui. A honra é minha. Vice-governador, o senhor ficou muitos anos na parte corporativa e agora no meio político. Como que foi essa sua trajetória no meio corporativo? Porque o senhor sempre é considerado uma pessoa de boa articulação, uma pessoa que conversa fácil, uma pessoa olho no olho. Quais as estratégias que o senhor observou nesse meio corporativo que fizeram a diferença na sua carreira? Eu acho que a comunicação, é claro que tem a importância da forma, como você vai dizer, dependendo do ambiente, etc. Mas eu acho que o fundamental da comunicação, para mim, é o conteúdo de verdade que tem na comunicação. Com certeza. Quando você diz o que está dentro de você, o que você acredita, o que você sente, o que você pensa, eu acho que aí a comunicação fica forte, fica robusta e as pessoas te dão credibilidade. Eu acho que é um processo quase que natural. A credibilidade, essa palavra, ela é fundamental. As pessoas querem acreditar no que a gente diz. Sem dúvida. E eu acho que a gente até no gestual, na expressão corporal, né, a gente transmite e as pessoas percebem se você está sendo sincero ou não. O senhor foi uma pessoa que a vida inteira teve facilidade para comunicar ou teve que ficar atento a alguns detalhes? Licença, muito obrigada, Guilherme. Não, eu nunca fui assim, eu sempre fui mais introspectivo, né? Sempre fui. Não era que eu tinha vergonha de falar, mas eu sempre gostei mais de escutar do que de falar. Então, eu sempre gostei mais de escutar, de ler, andava muito com pessoas mais velhas que eu, né? Seu irmão, compositor, músico? Músico, andava muito com ele, e aí ficava escutando, eu era muito mais novo, né? Então, eu sempre gostei mais de escutar. Mas hoje, se as pessoas entenderem que o fato de serem bons escutadores é fundamental para uma boa comunicação, elas aprenderiam muito mais. Tem um texto do Rubem Alves, o senhor conhece, da escutatória? Demais. Aquele da escutatória, o senhor já viu? Vejo tantos cursos de oratória sendo oferecidos, mas não vejo nenhum de escutatória. Exatamente. E normalmente os maiores erros que a gente comete por não ter escutado. Você tem curso, né, de línguas, tem fonoaudiólogo, tem etc., tem tudo. Mas para escutar, e não é ouvir, não. É escutar, que é ouvir, prestar atenção, processar, refletir. Porque as pessoas hoje têm pelo ritmo febril, né, da vida atual, as pessoas, quando elas estão começando a ouvir, elas já estão pensando o que é que elas vão dizer. E aí não elaboram. Não elaboram. E não escutam direito. Porque se elas não escutam da maneira adequada, como que ela vai falar? Exatamente. Ela entra num diálogo interno e esse diálogo interno nem sempre é o que precisa para aquele momento da conversa. Exatamente. E não se fecham negócios, não se fazem parcerias, não se resolvem situações. Outro dia uma pessoa esteve aqui conosco e fala que talvez os grandes políticos mineiros
grandes políticos surgiram em Minas porque na conversa e num café as coisas se resolvem. Sem dúvida. E no caso da política, por exemplo, na área empresarial é claro que a comunicação é fundamental. Mas na política eu acho que é mais ainda. Por quê? Porque a política é a convivência de pessoas que pensam diferente. E como é difícil? É difícil, quer dizer, é fácil falar, é difícil praticar. Sim. Mas, na verdade, a grande arte da política é você dialogar com pessoas que pensam diferente, para você, junto com essa pessoa, construir alternativas de consenso. Porque as pessoas pensam diferente, ainda bem. Mas isso é sensacional, porque as pessoas, normalmente, elas querem se juntar com pessoas que tenham as mesmas opiniões. E a arte da política, porque não adianta a gente falar, eu não gosto de política. A política está presente em todas as fases da nossa vida. Eu falo isso muito com o Emílio, meu marido, né? Existe a política associativista, por exemplo, existe a política partidária, mas fazemos no casamento, na vida em família, é política. O que é a política? É a arte de você conviver com outras pessoas que normalmente possam ter ideias diferentes e vocês construírem estratégias comuns. Que sensacional, né? Isso. Que é uma atividade nobre. Né? E fundamental, não adianta falar, porque ninguém vive sem isso. Não tem jeito. E essa arte da conversa, do diálogo, a gente tem que aprender a somar. Como que o senhor entende, o que o senhor poderia falar? Porque quando se a gente ouve algo que não é de acordo com aquilo que eu quero ou que eu acredito, que dica o senhor poderia dar para levar aquilo para que houvesse lá na frente uma junção complementar das opiniões? A gente prefere ouvir e conviver com pessoas que têm muitas afinidades. Claro. Tanto que, por exemplo, nas amizades, a gente procura, normalmente, pessoas que pensam mais ou menos, não é que pensam igual, mas que têm uma visão de mundo parecida. Né? Os valores semelhantes. Os valores semelhantes, né? Mas, eventualmente, na vida você tem que se deparar com pessoas que têm visão de mundo diferente. Valor diferente já é mais difícil ainda, né? Se são aqueles valores fundamentais que a gente pratica, né? Valor da ética, que a gente não abre mão, aí realmente se torna... Eu acho que aí a política não consegue lidar com isso. A política, eu acho que ela consegue lidar com ideias diferentes, visões de mundo diferentes, mas não com valores muito antagônicos. Conviver com uma pessoa que não tem boa fé é muito difícil. A convivência ela já é prejudicada na origem. Se a pessoa tem boa fé, no sentido de que ela é íntegra, ela está dizendo o que ela sente, dizendo o que ela pensa, mesmo que ela pense muito diferente da gente, eu acho que aí a gente consegue conviver, né? E isso é o início da conversa. Porque se no início da conversa eu não tiver um mínimo de confiança na pessoa, fica difícil aquilo caminhar. É possível? É. E a comunicação fica muito rala. Superficial, né? Superficial. Porque fica uma mera... não é uma comunicação, porque comunicação, para mim, no sentido pleno, é quando você está comunicando aquilo que você sente, que você pensa. É uma comunicação que agrega, né? Senão fica uma comunicação de amenidade. De amenidade. Quase que, vai chover hoje. Vai chover hoje. Tudo bem, isso é polidez. Isso é bom, você encontra uma pessoa, né? Mas não é a comunicação que faz a gente crescer, né, como pessoa e construir coisas comuns, né? Uma das grandes... eu tenho certeza que dos grandes desafios é muitas vezes entendermos que num debate as pessoas não estão contra nós, as pessoas às vezes estão contra nossas ideias. Exatamente. E a gente tem que saber alinhar essas ideias, né? Que é uma das características mais nocivas não só da política, como da sociedade brasileira de uma forma geral. A sociedade está muito intolerante. Eu costumo dizer o seguinte: pensar diferente no Brasil transformou-se em ofensa pessoal. Né? Se você é de esquerda ou de direita, que são estereótipos que eu acho que não se aplicam mais ao mundo contemporâneo. Esse conceito, por exemplo, de esquerda e direita, isso é da época da Revolução Francesa. O mundo já mudou radicalmente e as pessoas ainda ficam buscando rótulos. Não, fulano é de esquerda, fulano é de direita. Se você perguntar o que é esquerda para você e o que é direita para você, você vai ter 200 definições. Isso para quem sabe definir. Para quem sabe definir. Então,
por detrás dos clichês, você acaba isolando pessoas e prejudicando o diálogo. Nas últimas eleições, quantas amizades se perderam, para mim, por uma forma boba, porque tudo bem que pode ser um valor para a pessoa a questão política, mas no diálogo todo mundo sairia ganhando. Claro. Não precisaria de uma situação tão constrangedora de ataques, e sim de todo mundo sentar, de todo mundo... eu acredito... Eu tenho primos que pensam totalmente diferente de mim e nos respeitamos. Claro. A fundamental na comunicação também deve ser o respeito, né? Com certeza. A gente não pode ser dono da verdade, né? Naquele momento, nós temos um ponto de vista, aquele ponto de vista, nós queremos que ele prevaleça, mas nós temos que entender que outras pessoas também têm outro ponto de vista. Tem um texto do Nietzsche, o grande filósofo alemão, que eu acho genial, que ele diz o seguinte, resumidamente, ele fala o seguinte: o maior inimigo da verdade não é a mentira, são as convicções. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: as pessoas podem e devem ter princípios, são quase que absolutos. É a sua identidade pessoal, né? É a ética, é a moral, são os valores que te definem como pessoa humana. E você tem ideias. Ideias são fluidas. Eu tenho uma ideia. Se você argumenta e me convence que a minha ideia está errada, eu troco de ideia. As ideias diferentes gostam umas das outras. O que é a convicção para o Nietzsche? Ele chama de que a convicção é a ideia congelada, é a ideia dura, solidificada, cheia de quina. Então, eu tenho uma convicção, você tem outra, a minha convicção vai brigar com a sua. Se eu tenho uma ideia e você tem outra, a minha ideia vai brincar com a sua. Se somam. E quantas vezes ao longo da nossa vida nós mesmos mudamos de ideia? São tantos os momentos em que a gente percebe, opa... E até por ignorância. Ignorância no sentido literal do termo. Quer dizer, o mundo hoje tem tanta informação, tem tanta coisa para a gente aprender, que a gente conhece um pedacinho só. Então, muitas ideias que a gente expressa estão baseadas em desconhecimento de várias coisas. Quer dizer, ignorância, né? O Einstein falava, eu sou um ignorante, basta escolher o assunto. Eu sou ignorante. Então, muitas vezes a gente tem uma ideia por falta de informação. Se você me dá uma informação nova, eu não sabia. Eu mudo a minha ideia. Vice-governador, nós vamos para um breve intervalo, a gente já volta já para continuar esse papo delicioso, agora com um café e um bolo. Fica aí nos esperando. Estamos de volta com o vice-governador Paulo Brandt falando sobre diálogo na política e no governo. Mas um novo cafezinho agora feito pelo Guilherme. Guilherme, me conta um pouquinho como que funciona a Noete. A Noete... desculpa. A Noete é um clube de assinatura, uma cafeteria e uma torrefação de cafés especiais. O clube de assinatura, o associado recebe mensalmente um café diferente em casa, sempre selecionado por nós, torrado por nós. São cafés certificados de fazendas produtoras que produzem com responsabilidade. Sempre nessa embalagem linda? Sempre nessa embalagem linda. Pode ser moído, pode ser em grão, dependendo se o cliente tem um moinho em casa. A gente sempre fala que o ideal é moer o café na hora, né? Para garantir que todo o seu aroma e sabor esteja na bebida. E estou passando aqui mais um café na V60 para acompanhar o bolinho que vocês estão comendo agora. Acho que vai harmonizar super bem. Um bolinho de milho com requeijão vai ficar uma delícia. Não tem erro, né? Então, já eu levo para vocês. Onde que encontra vocês? O site e o Instagram? O Instagram é Noete Café Clube, tudo junto, @Noete Café Clube. O site é www.noetecafeclube.com.br. Lá vão ter todas as informações dos cafés, do clube, da cafeteria. Tá, joia. Obrigada. Beleza? Quando ficar pronto, por favor, traz para a gente. Pode deixar. Obrigada, Guilherme. Vice-governador, há pessoas que dizem que política, futebol e religião não se fala a respeito. Se fosse assim em casa, estava ferrado, porque eu sou atleticana, meu marido é cruzeirense, nosso mais velho é São Paulino e a nossa caçula, Corinthians. O senhor é americano. Sou americano. Mas na política, brincadeiras à parte agora, na política,
Como que a gente pode trazer essa diversidade de ideias para um bem comum, para um propósito comum? Que foi muito o que o Novo está fazendo agora, né? Que é muito o que o Novo está fazendo agora. E é a essência da política, né? Infelizmente, a política no Brasil, ela foi desvirtuada, né? E quando você fala em política para as pessoas, elas têm uma visão muito ruim. Né? Mas a política, para mim, é a atividade mais nobre que o ser humano pode praticar. Porque a política é a busca do bem comum. Exatamente. Não há política sem a busca do bem comum, a verdadeira política. Então, a política, ela impõe construções de consensos. É a essência da política. Então, você tem que discutir política, sim, mas numa postura aberta. Porque se eu entro num diálogo, quer dizer, diálogo significa você colocar as suas ideias e escutar as outras ideias e, eventualmente, construir alguma coisa em comum. Algumas vezes não é possível, né? Tanto que de 4 em 4 anos você tem eleições. Então você tem uma parcela de políticos tem uma visão de mundo, outra tem uma outra visão de mundo e a sociedade vai escolher, vai deliberar. Não, nós queremos essa visão de mundo. Então, ótimo, isso faz parte do processo democrático. Agora, ao longo do processo de gestão, né? Você tem que dialogar. Por quê? Porque o Executivo, o governo do Estado, a Presidente da República, tem uma parcela do poder, mas ela não tem todo o poder. Numa ditadura, sim. Um ditador tem todo o poder. Graças a Deus que a gente não tem o monopólio do poder. Nós temos um pedaço, a Assembleia tem um outro pedaço, o Judiciário tem um outro pedaço, sim. O Ministério Público tem um outro pedaço. A gente pode dizer, as entidades da sociedade civil têm outro pedaço. Então, você tem que construir. Claro que o Executivo tem a responsabilidade de executar, como o próprio nome indica. Então, ele tem que buscar apoios, construir apoios para atingir os seus objetivos. Então, ele tem que estar preparado para escutar e para transigir. Abrir mão de algumas ideias para construir consensos. Eu acho que o melhor caminho é esse aqui. Mas o único caminho viável não vai ser esse aqui. Vai ser um caminho ligeiramente inclinado para a direita ou ligeiramente inclinado para a esquerda. Se a gente... É engraçado porque isso é tão falado, mas na prática nem sempre é executado. A gente brinca e fala sobre a história da Alice no País das Maravilhas. Que ela chega ali, se não me engano, para o gato que está em cima da árvore. Que caminho que eu pego? O gato pergunta, para onde você quer ir? Não sei, então qualquer estrada serve. Em qualquer situação da nossa vida, se nós tivermos um propósito e bem delineado aonde nós queremos chegar, esses pequenos desvios, eles não nos tiram da rota. De jeito nenhum. E o Novo, ele vem com uma proposta de meritocracia, que também é uma linguagem diferente de fazer política. Sim. Você está ali não porque partido A, partido B se uniu para fazer a eleição. E isso é uma grande crítica que sempre houve, né, vice-governador? As pessoas se cansaram disso, de pessoas dos cargos nas quais não se entendia muito a respeito daquele cargo. E muitas vezes desqualificadas para o cargo. Isso. Por questões políticas estavam ali. Hoje, quando entra a meritocracia, todo mundo tem que estar de acordo com o que vai ser dito. E aí você tira a peça ou coloca a peça de acordo com um propósito maior. Estou errada com relação a isso? Não, está certo. Está certo. Agora, eu normalmente costumo usar uma metáfora nas discussões dentro do Partido Novo, que é o seguinte. O Partido Novo ele tem uma visão de mundo liberal. Sim. O que é a visão de mundo liberal? É a base dele, né? É a base. Baseado na liberdade, ou seja, de que a pessoa humana, o indivíduo, é o centro. E o Estado tem que agir a serviço do cidadão. O Estado não pode oprimir o cidadão. Seja o cidadão comum, seja a microempresa, a pequena empresa, a média empresa, a grande empresa. Essa é uma visão que eu acho que é uma visão correta. Quer dizer, o Estado é uma construção humana para ajudar a sociedade a viver melhor. Esse é que é o conceito. Agora, eu sempre digo o seguinte, que a agenda liberal, então, dentro da agenda liberal, há uma série de propostas para tornar a sociedade mais liberal.
eu sempre tenho insistido o seguinte, que essa agenda liberal, ela não pode ser o nosso mapa, o guia para que a gente cumpra. Para mim tem que ser a bússola. O que é a bússola? Para nortear. É uma direção. Essa é a direção. Sensacional. Agora, muitas vezes, eu tenho que tomar algumas medidas que eventualmente não são liberais. Para quê? Para que eu possa viabilizar o propósito maior. Sim. Eu não tô, agora, volto a insistir, o que a gente não pode abrir mão é de valor. E aí entra uma questão que foi talvez muito questionada, porque não houve a meritocracia dos secretários, por exemplo, que passaram por um processo seletivo, né? E depois entra quem vai coordenar ali na Assembleia, que era uma pessoa de um outro partido completamente diferente. E que continua sendo, né? Mas o critério também foi de meritocracia. Só que Isso é que é fantástico. para que você selecione, por exemplo, a pessoa que vai ser a responsável pela articulação política do governo, não vai ser um headhunter da área privada que vai escolher. Depende de quê? Quais são os atributos que essa pessoa tem que ter? Conhecimento do meio político, habilidade no bom sentido. Sim. Muitas vezes acha que a habilidade habilidade no bom sentido, né? E necessária. Necessária. Então, o processo foi meritocrático, mas o critério de aferição do mérito foi político. Então, por exemplo, por que nós não colocamos, né, um político do Novo? Porque o Novo, ninguém tinha experiência nenhuma. Isso que eu ia falar, era novo. Era novo. Então, como que você vai colocar, né, para pilotar um jato, uma pessoa que acabou de fazer um curso de Tirou piloto? o brevet agora? Não pode. Porque é talvez, para mim, a área mais importante do governo. O maior desafio do Partido Novo não é melhorar a gestão, porque isso é o que todo mundo lá faz. Na área privada tem que fazer algumas adaptações. O grande desafio é mostrar o seguinte, olha, isso que a gente acredita, que a gente prega, que a gente, de certa forma, pratica no setor privado, é possível se transplantar com adaptações para o setor público e fazer um governo que seja competente, que seja íntegro e que entregue os resultados. Esse é o desafio, que é político. Essa diferença, talvez num primeiro momento essa linguagem não foi muito entendida, mas eu percebo que hoje as pessoas já entendem e aceitam melhor. Sem dúvida, eu acho que é um grande aprendizado, porque a gente não pode ter medo de dizer o seguinte, a nossa eleição foi muito improvável. Sim. Foi improvável. A gente não acreditava que ia ganhar. Claro que não. Claro Saiu que não. de 5%. Então era um partido muito pequeno, que estava começando, tinha participado de uma eleição só para a eleição de vereadores. Então era um partido que estava engatinhando na política. De repente ele se vê diante de uma responsabilidade magnífica, quer dizer, governar o estado politicamente mais importante do Brasil, que é Minas Gerais. A gente às vezes não acha, mas é. Com uma situação econômica e financeira péssima, péssima, no momento que a sociedade está muito exigente, naturalmente, mais bem informada, um pouco intolerante, cobrando resultados. Como fazer isso com 3 deputados numa Assembleia que tem 77? Né? Essa é uma nova linguagem. Então, é aprendizado mesmo, quer dizer, todos nós, quer dizer, todos os membros do partido estão aprendendo mesmo. A gente não pode ter receio de dizer isso. Até porque dizer que está aprendendo não é fraqueza. Não. Quem acha que não está aprendendo, aí é que já morreu. Está todo mundo aprendendo o tempo todo, não é? E isso eu acho que eu tenho certeza que é o bonito da história. A gente entender que a todo instante eu tenho a contribuir, mas eu tenho que aprender. Mas eu posso dar o meu melhor ali. E é isso que nós vemos que vocês estão fazendo. O senhor fazendo, o nosso governador fazendo, os secretários, todos estão numa busca de excelência. Da mesma forma como vocês trazem isso da questão corporativa, que foi onde começou a nossa conversa, essa excelência que sempre foi buscada no corporativo, ela veio para o público. Porque antigamente é público. É público, não é de ninguém. E hoje é o contrário. Vocês mostram quem é o dono da história, que não é quem está no poder. É quem colocou ali no poder, né? Eu li outro dia um artigo, uma citação da Viviane Senna, que é a irmã, que é presidente do Instituto Ayrton Senna, né? Que ela falou uma coisa que eu acho fantástica, que é muito profunda. Ela diz o seguinte:
na situação que o Brasil vive, com a miséria que tem, a gente é um país ainda muito pobre. Sim. Nós somos um país muito desigual, mas muito pobre. A nossa renda por habitante é 1/6 da renda por habitante do Japão. Nós somos pobres. É muito diferente. E tem muita miséria. Então é o seguinte, ela diz lá o seguinte, que na situação do Brasil, a ineficiência na gestão pública é uma questão ética. Ser ineficiente na área pública é imoral, é antiético. Nós não podemos. Na empresa privada, se eu não sou eficiente, o que eu posso fazer? A empresa pode quebrar, pode ter prejuízo, enfim, o efeito é limitado ao dono, ao acionista, aos funcionários, fica localizado. Mas no governo não. O governo que é ineficiente, o governo que gasta mal, ele prejudica, são milhões de pessoas. O desemprego que está aí hoje, de 13 milhões de pessoas por baixo, é resultado de ineficiência. Então, ele diz, é uma questão ética. E a gente não pode mascarar isso. A gente tem que enxergar a verdade dos fatos para fazer com que isso seja diferente. E se propor a ser diferente, né, vice-governador? Porque quando nós realmente temos esse ímpeto, a gente fala de comunicação aqui o tempo todo, mas a comunicação ela só vai externar aquilo que está dentro da gente. Claro. Então, se eu comunico que eu vou fazer diferente, eu quero ser a diferença, eu quero deixar um legado, isso faz com que todo o trabalho que eu desenvolva seja diferenciado. E vocês têm demonstrado isso. E sem medo de errar. E eu falo que a gente aprende isso muito com a startup, né? A startup, ela coloca o MVP e ela fala, não deu certo, eu vou pivotar. Quer dizer, eu volto e vou fazer. Mas vocês, os erros, claro que nas suas proporções, vocês estão acertando muito. E percebo que as pessoas têm aceitado muito melhor isso agora. O senhor percebe? Sem dúvida. Tá, quer dizer, eu acho que como a comunicação do governo, no sentido geral, quer dizer, quando eu falo comunicação, não são só as peças de comunicação. A maneira do governo se relacionar com a sociedade tem passado essa ideia de sinceridade, de integridade, de boa-fé. Vocês estão próximos da gente. E isso traz uma tolerância no sentido das pessoas entenderem que o quadro é muito grave. Isso foi dito desde o início, né? É muito grave. E agora, a gente tem que aprender a aceitar que a gente vai errar, né, e reconhecer o erro. Né? Os japoneses, eu trabalhei muito tempo numa empresa japonesa, eles dizem sempre o seguinte, nós devemos errar, mas erros inéditos. Não repetir os erros. Boa. Então, errar, mas aprender com os erros e não repetir aqueles erros. Errar um erro diferente. Né? Vice-governador, eu só tenho a agradecer ao senhor. O nosso tempo, infelizmente, acabou. Muito obrigada pela sua presença. Estava ótimo, conversa foi uma delícia. E aqui está sempre de portas abertas. E eu quero dizer que vocês têm trazido para nós sempre essa confiança em vocês e essa proximidade. E eu só posso agradecer mais uma vez ao senhor e toda a sua assessoria que permitiu sua presença aqui. Obrigado. Muito obrigada. Semana que vem a gente se encontra para mais um café. Até semana que vem, na terça-feira.